o que a gente vai conhecer hoje nasceu da luta de algumas famílias por moradia. E hoje essa área de 1 milhão de metros quadrados tem mais de 100 mil pessoas. A gente está chegando em Heliópolis e para contar a história do bairro, a gente precisa conversar primeiro com uma pessoa. Vamos lá! Bom, e antes de qualquer coisa, se tem alguém que a gente precisava conversar assim que chegou aqui, é a Cleide, que é presidente da UNAS, que é a Associação de Moradores aqui de Heliópolis, que tem a história que nasceu praticamente com esse lugar e com a luta das pessoas que vieram para esse espaço na busca por seus direitos básicos aí que todo mundo deveria ter acesso, né, Cleide? Como é que começa a história aqui dessa área? Então, eu vim para cá, eu tinha 7 anos. Isso eu tô falando em 71, né? Que é quando a gente veio para cá. E a gente veio para cá com a remoção da favela da Vila Prudente. Quando foi fazer essa alça, aqui que liga o viaduto de São Paulo, aí a minha família era uma das famílias, na verdade nós éramos em 120 famílias, né? E aí a gente veio para cá com o sonho de conseguir uma moradia. Chega a meados mais ou menos de 79, 80, começa uma ocupação, as ocupações aqui dentro de Heliópolis. Nesse período, vamos pensar, com 16, 17 anos, eu começo, num período eu estava fazendo o primeiro colegial, eu começo a andar na rua e eu vejo o pessoal organizado. Naquele período a gente se organizava em assembleia. E eu me recordo que a assembleia, na verdade, era para dizer o seguinte, que a gente tinha o direito a morar, a gente tinha direito à moradia. Esse pessoal se titulava como comissão de moradores, eu fazia parte de um setor que a gente chama Heliópolis, né? Que a mobilização era tamanha que a gente conseguiu fazer com que o prefeito comprasse essa área, e começa o mutirão, aí começa a regularização de alguns lotes por tamanho, aí a gente funda a UNAS em 87 e aí começa toda essa representação junto com os moradores. Acho que foi uma coisa desde a origem da comissão de moradores que todas as decisões eram feitas com os moradores, todas as reivindicações, então a gente tinha grandes assembleias aqui dentro. Essas pequenas reuniões de moradores se transformaram na UNAS, que atualmente tem diversas frentes de atuação social em Heliópolis e em toda a região. Educação infantil, atividades extracurriculares, cultura, geração de emprego e, principalmente, resgate da cidadania. Aqui que a gente percebeu que se a gente fosse esperar se construir, o negócio ia demorar muito. Se a gente fosse esperar o poder público vir aqui, ia demorar muito. Eu fui acompanhar algumas atividades feitas pela UNAS. A primeira parada foi uma contação de histórias para a criançada que acontece na Biblioteca Comunitária de Heliópolis. Nós somos o que nós estamos vestindo, certo? Eu sou uma princesa, Princesas, camponesas. A Ângela é uma das responsáveis para que tudo isso aconteça, matando um leão por dia, né, Ângela, como a gente sabe. E eu queria saber como é que começou esse seu envolvimento com literatura, cultura, como é que isso chega na sua vida? Então, na verdade, é muito louco, assim, contar essa história. A gente volta um pouco ao passado, bem lá atrás mesmo, né? A minha história com a literatura começou na infância. A minha mãe, ela trabalhava em casa de família, né? E ela me levava. E no tempo que eu ficava com ela, naquela época as patroas, elas tinham as bibliotecas dentro de casa. E no tempo que eu ficava com a minha mãe, enquanto ela ficava fazendo os trabalhos, né, na casa de família, eu me relacionava com os livros que existiam. E por mais que ainda tenha muita gente que acredite que as quebradas, a periferia não estão relacionadas com cultura, essas pessoas estão muito erradas. Heliópolis é um exemplo disso. E essa mistura dá muito certo, né, Ângela? Qual é a experiência desses 10 anos que você tem? A comunidade adora esse espaço. Adora. Como vocês perceberam, aqui primeiro que dentro de Heliópolis,
a gente tem muitas escolas, a gente tem muitas CIs, que são Centros de Educação Infantil, e os CCAs, que é o Centro da Criança e do Adolescente, que trabalha no contraturno escolar. Por que tem esses centros e é importante na comunidade? Porque justamente para que a criança não fique na rua. E é nesse momento que a gente faz alguma atividade para formar o leitor. Então vamos lá, é uma coisa muito ruim, muito má. Tá bom? Lucas é educador das atividades aqui que acontecem fora, o acervo da biblioteca, etc. Como a gente acompanhou aí um pouquinho essa contação de histórias. Lucas, basicamente, como é que aconteceu de você vir para cá? Eu fui assistir no ano passado um projeto que teve na biblioteca chamado A Pequena Princesa. A biblioteca ela tem um projeto de balé, de aulas de balé. Então era a adaptação do livro do Pequeno Príncipe para uma princesa negra. E aí foi quando eu me encantei e aí a gente conversou, eu e a Ângela. E eu parabenizei mesmo por esse projeto, porque não é qualquer pessoa que desenvolve um projeto dentro de uma periferia com essa potência. A cultura ainda tem padrões muito eurocêntricos, padrões aí elitizados, infelizmente, né? Que não alcançam uma parcela extremamente grande da população. Como trazer isso para uma linguagem que eles se reconheçam, se interessem? É um trabalho árduo, né? Sim, é um trabalho árduo, mas ele acontece, porque essas crianças têm muito a dizer. E aí sim, a arte ela é excludente, porque quando a gente fala de oficinas de teatro, a gente precisa muitas das vezes ir até o metrô. A condução tá cara, os pais muitas vezes não têm como acompanhar os filhos, e aí esse acesso ele se mantém restrito. E aí quando você tem um projeto desse aqui que visa emancipar o incentivo à leitura, às artes e esse resgate da identidade deles, é fantástico. E é como a gente conversou, é pegar lá, pegar aqui, juntar os dois e explodir esse Heliópolis, sabe? Falar, ó, vocês existem sim, vocês estão aqui sim, vamos rasgar quem tiver que rasgar, porque a gente tem o que dizer. A gente vai para um rápido intervalo. Já tem mais atividades da UNAS. Fica por aí.